Paz do Senhor, meus meninos, minhas meninas, tudo bem? Estamos de volta a mais um domingo e eu estou me cuidando, e vocês? Estão se cuidando para logo, logo a gente voltar e estarmos na nossa sala, nos abraçando? Eu estou. Quero que vocês logo, logo a gente esteja juntos para fazermos aquela aula. Que Deus nos abençoe. Nós vamos iniciar a nossa aula agora fazendo uma oração. Vocês aí podem pedir a Deus o que vocês querem e eu aqui farei a oração. E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Imagine nós todos. Oremos. Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ó meu Pai, estamos aqui na tua presença. Queremos te pedir uma bênção toda especial sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos alunos, lá onde eles estiverem. Senhor, que o Senhor ouça os seus pedidos, que o Senhor responda as suas orações. E quando o Senhor retornarmos para a nossa sala, nós iremos ter motivos para te agradecer. Continue conosco, meu Pai. Inspira-nos e usa-nos como instrumento. E abre, Senhor, o coração dos meus alunos, dos nossos alunos, para ouvirem a tua palavra. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. No domingo passado, nós estudamos sobre a crucificação. Quem deu aula foi o nosso irmão Evânio. Ele falou sobre a crucificação. Falou sobre os famosos, os grandes religiosos que morreram e os seus túmulos estão lá e eles não ressuscitaram. Eles não ressuscitaram. O nosso Jesus foi diferente. Ele não está lá. As pessoas que foram visitar os seus túmulos perceberam e está gravado lá. Eles não estão lá. E hoje, essa é a nossa lição. A ressurreição de Jesus. Algo muito diferente do que os famosos, do que os demais que já tiveram, que já morreram. Nós iremos iniciar agora a nossa lição. A ressurreição de Jesus. Nós vamos ver aqui a leitura da semana. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17 a 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Na terça-feira nós vamos ver Atos 2, versículos 22 a 24. Cristo venceu os grilhões da morte. Na quarta-feira, Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 7. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Na quinta, Atos, capítulo 13, versículos 30 a 37. Deus o ressuscitou. Na sexta, Atos 1, versículos 1 a 3. As provas incontestáveis. Sábado, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Nós ressuscitamos juntamente com ele.
E vamos aos nossos objetivos. Identificar a relevância da ressurreição, enumerar as diversas testemunhas do milagre e mostrar que com Cristo também venceremos a morte. E o nosso textuário diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 7, eis, pois, imediatamente, ide dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como vulo tenho dito. O anjo falou isso para as mulheres que foram para o sepulcro procurar Jesus. Nossa lição divide-se em 4 tópicos. O primeiro, o milagre da ressurreição. O segundo, as testemunhas da ressurreição. Terceiro, mas qual o resultado da ressurreição de Cristo? Quarto, a você, 2 convites. Nossa lição se divide em 4 tópicos. O primeiro tópico, o milagre da ressurreição. O segundo, as testemunhas da ressurreição. O terceiro, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? E o quarto, a você, 2 convite. Vamos ao primeiro tópico, o milagre da ressurreição. Todas as religiões tiveram seus líderes sepultados em algum lugar. Mas há algo muito diferente, muito especial com Jesus, nosso líder, o líder do cristianismo. O seu túmulo está vazio, ele não está lá. Por isso, a ressurreição é um tema muito central no cristianismo. Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar esse tema muito presente. No Antigo Testamento, nós veremos alguns casos. No livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17 a 24, encontramos a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Depois, ainda no livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 32 a 37, a ressurreição do filho da sunamita. E, finalmente, nós encontramos aquele homem que encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Segundo Reis, capítulo 13, versículos 21 e 22. Já no Novo Testamento, temos algumas histórias de pessoas ressuscitadas. Primeiro, o filho da viúva de Naim. Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 15. Depois, a gente vai encontrar a filha de Jairo, também em Lucas, capítulo 8, e os versos 41, 42, 49 e 55. Vamos encontrar também em João, no capítulo 11, versos de 1 a 44,
a ressurreição de Lázaro. E ainda, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 a 43, a ressurreição de Tabita, a Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro. E, finalmente, no livro de Atos ainda, no capítulo 20, versículo 9 a 12, nós vamos encontrar o jovem Eutico, que foi ressuscitado através de Paulo. Percebemos que as três histórias foram milagres da ressurreição feita por Jesus Cristo, o próprio Cristo. Os outros dois, Pedro e Paulo, já dando continuidade na igreja primitiva. Outra coisa também que me chama a atenção é que Jesus já sabia que ia morrer. Ele aceitou e também já sabia que ia ressuscitar. Glória a Deus. Já no tópico 2, nós falaremos sobre as pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo. Primeiro, nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, a história de Maria Madalena, que foi ao sepulcro e constatou que ele tinha ressuscitado. Ela foi anunciar aos seus discípulos e eles não acreditaram. Depois, foi visto por mulheres de manhã, conforme Mateus 8, de 9 e 10. Foi visto também pelos seus 2 discípulos que iam a caminhos de Emaús. E eles iam entre si conversando. E aparece Jesus. Entra na conversa deles e só é reconhecido na hora do partir do pão. Que história linda! Nós encontramos em Lucas, capítulo 24, versos 13 a 32. Foi visto também por Pedro, que após os seus discípulos, o caminho de Emaús ter voltado para contar aos outros discípulos, eles ouviram quando eles disseram, também apareceu a Pedro. Lucas, capítulo 24 e versículo 34. Aparece também aos 11, Marcos, capítulo 16 e versículo 14. Quando eles estavam à mesa, Jesus aparece e lança em rosto a sua incredulidade. Foi visto também por Tomé. Também em João, capítulo 20, versículo 20, Jesus apareceu e mostrou as mãos e o lado. E Tomé não acreditava. Ainda, no versículo 21 e 21 a 21 de João, ele também foi visto por 7 discípulos no mar da Galileia. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo faz uma narração acerca da ressurreição no versículo 6, 7 e 8. E ele diz que Cristo foi visto por centenas de irmãos, por Tiago, irmão de Jesus, e por ele. E acrescentou, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, e vã é a nossa fé. O cristianismo ganhou mais força para ser pregado depois da ressurreição. Mas, o significado da ressurreição de Cristo? Ponto 3. Mas qual é o significado da ressurreição de Cristo? Essa é uma boa pergunta. Significa que Cristo ressuscitou e nós, os seus seguidores, ressuscitaremos. Somos vitoriosos, glória a Deus. No plano divino da redenção da humanidade, morte e ressurreição de Cristo nos concede salvação, justificação. Hoje, Cristo venceu a morte, a sepultura e encontra-se à destra de Deus, intercedendo por nós. Agora que percebemos esse presente, essa dádiva, o apóstolo Paulo nos afirma em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. E então, você já recebeu? Então, você já recebeu a salvação? Então, no tópico 4, você vai receber 2 convites. Sabendo que o sacrifício de Cristo é pleno, o primeiro convite é aceitar a Jesus, a viver a redenção por meio do sacrifício na cruz, passando a ser chamado Filho de Deus. Isso nós encontramos em João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz que nós fomos chamados, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. O segundo, fomos chamados por Cristo para anunciar o Evangelho. Em Marcos, no capítulo 16 e versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele nos deixou essa responsabilidade para compartilharmos as boas novas, as novas de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para concluir, eu achei muito pertinente essa conclusão da nossa lição, que diz assim: a vitória de Cristo sobre a morte nos permite ter fé, esperança, salvação, paz e felicidade. O triunfo de Cristo nos impulsiona a vencer com Ele. Vamos, portanto, agradecer ao nosso Senhor e a divulgar em todos os lugares possíveis que Cristo vive. Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. Vamos agora agradecer a Deus esse privilégio de sermos vencedores, por sermos conhecedores da palavra de Deus. Oremos então. Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está vivo. Porque o Senhor está vivo e porque o Senhor se revelou para nós desta forma e somos privilegiados. Agora, meu Pai, queremos te pedir que o Senhor continue conosco e que a gente possa sempre ouvir, atender a tua palavra e fazer jus o nosso chamado. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada por este dia. No nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima.